Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item: causas anteriores das aflições. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, para os quais o homem é a própria causa, há outros para os quais ele é, pelo menos à primeira vista, completamente estranho e que parecem golpeá-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que impedem os infelizes de ganhar vida por meio do trabalho, as deformidades, a idiotia, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, certamente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que não puderam evitar. Estão na impossibilidade de modificá-las por si mesmos, o que os coloca à mercê da comisseração pública. Porque esses seres tão desditosos, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morreram em tenra idade e só conheceram da vida sofrimentos? Problemas que nenhuma filosofia revelou, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável do seu destino após permanecer alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo ao efeito, e desde que não se encontrem na vida atual, deve pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus recompensar pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se haja feito, se somos punidos, é que fizemos mal. E se nós não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. É uma alternativa à qual é impossível escapar e na qual a lógica nos diz lado, de que lado está a justiça de Deus. Por conseguinte, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre submete-se à expiação do seu próprio passado. O sofrimento que, à primeira vista, parece injusto, tem a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei.
Os sofrimentos produzidos por causas anteriores, assim como os decorrentes das faltas atuais, são sempre consequência natural da falta cometida, ou seja, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilde. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos e assim por diante. Assim se explicam pela pluralidade da existência e pelo destino da Terra, como mundo expiatório, as anomalias apresentadas pela distribuição da felicidade e dos infortúnios entre os bons e os maus. Essas anomalias são apenas aparentes quando as tornamos do ponto de vista presente, mas se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a englobar uma série de existências, veremos que é dado a cada um a parte a que faz jus, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve jamais esquecer que ele está no mundo inferior, onde permanece pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se pertencesse ao mundo mais elevado, isso não aconteceria. E dele depende não mais voltar a este mundo desde que trabalhe para o seu aperfeiçoamento. Bom amigo, causas anteriores das aflições. O item 6 desse estudo nos mostra que a natureza anteriores das aflições do homem podem ser quando o próprio homem é a causa, por exemplo, os reveses e acidentes que ele provoca com sua irresponsabilidade e imprudência, e quando outros motivos que nenhuma previsão poderia impedir e parece atingi-los como por fatalidade, como a perda da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia. Como se aparentemente essas pessoas nada tivessem feito que justificasse passar por tais situações. O texto também questiona porque numa mesma família uns são felizes, parece nada abalá-los, enquanto que outros vivem em constantes sofrimentos. Para justificar o fato, devemos procurar em causas anteriores, se não foram obra do presente, o que deu origem a tanto à felicidade quanto ao sofrimento. Deus a ninguém pune sem justa causa. Se fomos punidos, é porque fizemos o mal em algum momento da nossa existência. A punição pode ser aplicada totalmente numa existência, como ser parcialmente ou não receber nesse período. O certo é que não se escapa nunca às consequências de nossas faltas. As faltas cometidas pelo homem, seja nesta vida ou em outras existências, por questão de justiça, ele sofre o que fez sofrer aos outros. Ele reencarna na Terra, ainda planeta de expiação, em virtude de suas imperfeições. O sofrimento ou aflições também são o resultado de suas escolhas, no uso de seu livre-arbítrio. Deus dá ao homem o conhecimento do bem e do mal, cabendo ao mesmo a responsabilidade de suas escolhas. Lembrando sempre a lei de causa e efeito. Para concluir, todo sofrimento, quando não é prova escolhida pelo próprio espírito para mais rápido progredir, caso em que geralmente é aceito com resignação, é fruto de erros praticados nesta ou em outra vida. A certeza da justiça de Deus nos dá a paciência e a resignação para aceitarmos
transformando-o em ocasião de progresso espiritual. Que assim seja e assim será.